Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Mariana Godoy Entrevista desta sexta-feira. Boa noite, Beatriz Ferretti. Boa noite a todos. Um prazer estar com a Bia aqui mais uma vez com a gente. Hoje nós vamos conversar com o jornalista William Vac. Muita coisa para falar com ele. Muita coisa para falar. O William está fazendo sucesso na internet com análises políticas e econômicas e vai falar sobre essa nova fase da carreira e também comentar os fatos políticos que movimentam o noticiário. Então eu vou para lá. Beatriz vai ficar pegando todas as perguntas que vocês mandaram pelo Twitter. Oi, William. Boa noite. Que delícia te receber aqui. Eu que agradeço. Painel WW está no YouTube. Você pode se inscrever no canal e depois que você se inscreve no canal, põe ali o sininho para tocar, porque aí ele avisa quando estiver no ar, é ao vivo e é muito bom. É muito bom porque é uma análise um pouco mais profunda, numa linguagem acessível e com a participação desses estudantes universitários que trazem também uma espontaneidade, né? Eu fiquei impressionado com a participação deles, porque eu participei, claro, muitas outras vezes em outras emissoras de programas que tinham a participação do público, mas ali é completamente sem filtro, absolutamente sem filtro. Inscreve-se quem quer vir, eu não conheço as pessoas, só quando eu as encontro antes do início do programa, elas têm um microfone para perguntar absolutamente o que querem. E elas trazem o que está acontecendo na cabeça das pessoas na rua. Mariana, dito isso com bom humor, você e eu vivemos na bolha. Sim. Né? E o pessoal que vem para o estúdio e participa é o cara que está na beira da calçada esperando o ônibus, trabalha para burro de dia, rala para pagar uma faculdade, sei lá como à noite. Então, eles trazem uma visão do que é a realidade social para a plateia, digamos, para a plateia de fora, estou falando. Eu acho muito rico isso. A ideia do programa era justamente trazer quem está lutando para sobreviver e que vai pegar esse país, que é essa geração que vai pegar o país, trazer para uma discussão na qual, sobretudo, existe lá respeito. Você como jornalista experiente, como correspondente internacional, como correspondente de guerra, você como uma pessoa sempre muito interessada em tudo o que acontece no mundo, tem como dar a sua opinião e embasada em fatos, né? Em notícias, em coisas da realidade. Eu acho que é uma demanda enorme e isso é extraordinariamente positivo das pessoas em geral por política. Eu nunca vi nada disso. Eu sou repórter político há muitos anos, tão velho nisso que eu cobri a eleição de 89, para você ter uma ideia. Eu votei na eleição de 89. Você votou, eu cobri, ainda como jornalista, repórter especial do Jornal do Brasil naquela época, só escrevia. Eu nunca vi as pessoas tão interessadas, tão ligadas, tão amarradas em política como hoje. Isso é um sinal muito positivo. Agora, o que tem acontecido, que me parece um fenômeno que a gente registrou nessas eleições, e através dos seus programas eu acompanhei também, é a necessidade que muitas pessoas sentem hoje, elas estão um pouco órfãs de referências. Elas estão um pouco preocupadas em estabelecer o que é confiável, o que não é confiável. E nessa, digamos, passagem das tecnologias digitais que mudaram a nossa paisagem política e a nossa paisagem midiática também, não gosto da palavra, mas aqui ela cabe. E o que seria a imprensa tradicional, esta mistura nessas eleições é um fenômeno político de primeira grandeza extraordinário. O futuro do Brasil te preocupa? Muito. Por quê? Porque eu acho que nós estamos passando por uma onda de transformação extraordinária, como eu disse antes. O que a gente viu nessas eleições não foi simplesmente a polarização, que isso é normal, Mariana. Eu, como enviado especial, correspondente estrangeiro, eu cobri mais de 40 eleições em 10 países diferentes, países muito diferentes entre si. Israel, Rússia, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Espanha, Argentina, Brasil. Polarização é normal, as pessoas brigam, isso é super normal. O que aconteceu, porém, em outubro, foi uma destruição da paisagem política tradicional brasileira, com uma onda impressionante, uma onda transformadora que mal se formou, quebrou alguns diques, condenou boa parte da política tradicional, mas essa onda está se espraiando, ela está indo. Mas não precisa destruir para depois reconstruir? Bom, isso é uma postura filosófica sua. Eu sei que você gosta dos filósofos alemães. Eu estou só perguntando, não estou Você nem gosta dos emitindo filósofos opinião. alemães e eu estou vendo como que você está colocando uma questão quase filosófica. Nasce da destruição a recriação. Eu não acredito nisso muito, não. Eu acho que as coisas, quando são quebradas, elas são mais difíceis de serem recompostas. Eu acho que o que se quebrou no Brasil foi uma ideia de que tínhamos um centro do eleitorado um pouco social-democrata, digamos, para a direita, então tem propostas econômicas nesse sentido. Um pouco social-democrata para a esquerda, e temos políticas um pouco mais voltadas através do Estado para questões de desigualdade e, digamos, combate
da injustiça social. Isso quebrou, isso acabou. Esse centro do eleitorado brasileiro foi embora. E um enorme contingente de pessoas subiu, um contingente de pessoas que se dizia sem voz, sem participação na política. E esta participação e essa voz na política é o resultado desta eleição. Esta eleição de outubro ela é significativa. O nosso espectro político-eleitoral mudou, eu acho, para o que vem. Nós atravessamos realmente, quando a gente escreveu a história do Brasil, a gente atravessou um umbral, uma porta, a gente entrou num universo novo. Para onde exatamente ele vai, é difícil ainda de dizer. Daí a minha resposta à sua pergunta anterior, se eu estou Sobre preocupado. a preocupação. Sim, porque eu não tenho bola de cristal, as turbulências políticas eu acho que vão continuar, as incertezas são grandes, o tamanho da crise é assustador. Eu, às vezes, então, vou falar agora a minha, porque muitas vezes aqui o meu papel é só de provocar, nem sempre eu emito a minha opinião. Às vezes é só uma pergunta, tá, gente? Mas agora eu vou dar a minha opinião. Às vezes eu acho que pode ter nessa sala do alto comando um barata voa. Sabe aquela coisa de ninguém saber direito para onde vai? E um fala, porque eu não estou acostumada a receber de retorno uma notícia vazada e depois um desmentido daquela notícia, depois uma crítica à informação que foi divulgada, sendo que partiu daquele próprio núcleo. Então, eu estou achando que vai ter muito barata voa, muita bateção de cabeça também. Mariana, nesse você início. mencionou um pouco a minha biografia. Eu tive o privilégio, como repórter internacional, de cobrir alguns grandes acontecimentos. Todos os mais importantes do século. Obrigado, Mariana, tudo bem. Mas eu cobri alguns A grandes... queda do Muro de Berlim, o mais recente foi o World Trade Center, o atentado, mas a guerra nos Balcãs, o que você imaginar, a guerra no Golfo, A Ian estava Revolução lá. do Irã. Né? A Revolução do Irã foi um dos Puxa maiores. vida. O que eu aprendi como repórter? Quando uma grande onda se forma, uma onda política como essa que a gente viveu no Brasil, e eu não estou entrando no mérito dela, nem nas suas características, eu estou assumindo apenas que nós estamos numa situação política de transformação. Quando isso acontece através de uma onda, como essa onda que levou Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto, uma série de forças convergem e elas encontram uma tarefa comum. A tarefa comum era quebrar a política como ela era. Isto foi quebrado. A partir daqui, essas diversas forças, cada uma delas responde a determinados impulsos, responde a determinadas demandas, tem determinadas biografias, tem determinadas regiões e interesses. Agora é que o jogo começa. Em outras palavras, para o Jair Bolsonaro, o mais fácil da carreira política dele foi ganhar essas eleições. A verdadeira tarefa, o verdadeiro desafio está apenas começando. E agora que nós vamos ver, e eu estou fazendo referência ao que você colocou no enunciado da sua pergunta. Você diz, você não está acostumada como jornalista profissional a uma cacofonia dentro de uma equipe que, afinal de contas, é vitoriosa e acabou de levar a taça. Você está se ressentindo do fato de que você não encontra uma direção muito clara e uma coordenação. Isso é normal nesse tipo de situação. Agora, é necessário que as lideranças surjam rápido. Que as lideranças surjam e se estabeleçam. Fala, Beatriz. Mariana, eu queria perguntar a William sobre o futuro do jornalismo. A gente sabe que o presidente eleito fez críticas a alguns veículos de comunicação, a Folha de São Paulo, por exemplo. O que você acha que vai acontecer com o jornalismo a partir do ano que vem? Eu acho que o jornalismo ele é tão bom quanto as ideias que trafegam por ele. E o jornalismo sempre se encontra em dificuldades quando ele se distancia do que o público quer. Boa parte do que aconteceu com fake news no Brasil não é alguém dizer que o Lula tem 10 dedos. Todo mundo sabe que o Lula tem 9 dedos. Então, inventar uma mentira não é o problema fake news. O problema fake news é quando as pessoas se sentem órfãs de referências, quando elas não sabem a quem recorrer para checar se alguma coisa que elas receberam publicada corresponde ou não ao mundo delas. Então, o problema do jornalismo no Brasil é corresponder ao que o público espera. Quando o jornalismo briga com o público, e isso aconteceu em boa parte antes dessas eleições, acabam sofrendo, porque a realidade se impõe,
algumas das grandes empresas de comunicação que perdem credibilidade. Isso a gente registrou nessas eleições. Me parece um fato incontestável. Você vê no discurso do Bolsonaro contra a imprensa um reflexo ou uma imitação do discurso do Donald Trump contra a imprensa? O Não. Trump ataca a CNN. Ataca a CNN porque é um adversário político declarado. Não dá para transportar a política americana para a brasileira assim simplesmente. Aliás, muitas vezes na equipe do Jair Bolsonaro, quando eles fazem isso, eu acho que eles estão profundamente equivocados, são realidades completamente diversas. No caso do relacionamento do Jair Bolsonaro com a imprensa, ele se queixa, em alguma medida com razão, de que parte da imprensa lhe foi hostil, lhe foi adversária. Eu acho que isso é parte da regra do jogo. Eu nunca vi eleição em países abertos, e nós somos um país aberto, no qual parte da imprensa não tem escolhido o seu adversário ou a quem ela dedicava simpatia. Até aí eu acho parte do jogo. O que nós temos é um fenômeno novo, que é a tentativa não institucional de se dirigir diretamente ao público por redes sociais. Eu acho que isso foi excelente para o Jair Bolsonaro ganhar as eleições, os resultados estão aí. É mérito dele. Ele soube fazer com que as pessoas, através das redes sociais, lhe dessem votos. Governar é diferente. O Trump, ele não governa pelas redes sociais. Ele usa as redes sociais, em boa parte, como instrumento de traçar a narrativa política que lhe interessa. Mas governar, ele governa pelas instituições. Ele governa pelo grande aparato ultra avançado e sofisticado do governo americano. É importante que o Jair Bolsonaro entenda esta profunda diferença. Agitar as pessoas pelas redes sociais é uma coisa, governar é outra. E mais recentemente, William, uma outra questão que surgiu foi a do motorista do filho, de um outro filho do Bolsonaro, que é o Flávio, que foi eleito senador, que movimentou mais de R$ 1.200.000 no período de um ano e fez diversos saques, 176 saques. Ficaram algumas dúvidas, algumas questões que não foram respondidas e talvez o silêncio nesse caso seja também uma maneira de tentar fazer com que esse assunto caia no esquecimento. Não falar sobre o assunto, não mexe, não balança o barco. Dá para esquecer dessa história e passar por cima dela simplesmente por não falar? Uma hora eles vão ter que falar sobre isso. Não, eu acho que não dá por causa de um fator abrangente na política brasileira hoje. A política brasileira hoje ela é marcada pela Lava Jato. Sim, Divisor de águas. A Lava Jato não é simplesmente uma operação levada a cabo pela força-tarefa. O procurador, procurar a justiça, vem daí o nome procurador é isso, procurar a justiça, identifica o suspeito, prende o suspeito, leva ao juiz, processa, condena, pune ou o que seja. A Lava Jato é uma expressão enorme de indignação e raiva populares. Ela deixou como resultado dois importantes fenômenos na política brasileira. O primeiro é as pessoas acharem que a corrupção é o maior problema do país. É, sem dúvida, um imenso problema, mas nem chega a ser o maior. Muita gente fica brava comigo nas redes sociais quando eu digo isso, mas eu reitero aqui, porque eu acho que os fatos me darão razão. Corrupção nem chega a ser o nosso pior problema, imagine os outros. Outro resultado da Lava Jato, e a gente tem que conviver com ele, e Jair Bolsonaro terá que conviver com ele, simplesmente o seguinte: investigado hoje já é considerado praticamente culpado. Um suspeito, então, hoje já é considerado praticamente um condenado. Ninguém para meio segundo para dizer o seguinte: o que é que o COAF está dizendo? O COAF, até agora, não está acusando ninguém, ele está apontando movimentações atípicas. Venha agora o Ministério Público e transforma isso em denúncia ou não. Então, inicialmente, não se pode acusar ninguém. Mas isto aqui, eu, William, estou fazendo um papel de anjinho, porque no clima político brasileiro hoje não existe mais isso. Apareceu alguma coisa, esse cara já não presta. Apareceu outra, esse cara é culpado. Isso tem uma profunda, digamos, consequência política. Mas, William, não há como ficar quieto. Não há como isso ficar que eu quieto, estou dizendo. porque é o seguinte, não o há fato como. do assessor, do filho do Bolsonaro, ter feito saques no valor de 49 mil, e aí você pensa, por que não 50, para não passar nesse alarme que ia soar no COAF? Enfim, o alarme soou e era muito importante que a resposta tivesse sido dada rapidamente. E até agora, nada. Mariana, eu queria chamar a atenção para outro aspecto, porque você está indo com o dedo na ferida realmente. Você está colocando uma questão de comportamento de entes políticos, certo?
e você está os colocando em relação ao que eles mesmos disseram na campanha política eleitoral. Porque como o discurso Você foi está de sendo extrema, contra a hipocrisia. foi Mas eu de quero extrema, esse ponto, eu quero a hipocrisia da política brasileira e as consequências da Lava Jato para a hipocrisia da política brasileira. Você é jornalista experiente, eu sou jornalista experiente, todos nós sabemos que Caixa 2 é um dos fenômenos mais conhecidos da política brasileira todo mundo, não salva há um. décadas. É impressionante. Ok. Quando houve uma discussão política, isso está fazendo mais ou menos uns 3, 4 anos, em que se examinou a seguinte possibilidade. O Caixa 2 é uma coisa tão comum que é melhor nós, sociedade brasileira, chegarmos a um ponto e falar assim, pessoal, vamos passar um traço, vamos passar uma régua. Aqui. Meu bem, o que foi antes não vai mais valer. Daqui para frente, meu bem, vai ser diferente. Vamos fazer uma DR com nós mesmos e dizer o seguinte, ok, Caixa 2, tá, a partir daqui não vai. Não, de jeito nenhum, como se este fosse um país de vestais, que não é. Esse país não é um país de toda gente virgenzinha vestida de branco, ao contrário. Este é o país da iria, desbragada na política. Então, o Caixa 2, como fenômeno de hipocrisia, é o que em relação à Lava Jato? O que a gente vai fazer com isso? Nós combinamos no Brasil que a gente vai financiar as campanhas de outra maneira. Abrimos a possibilidade do Caixa 3 nessas últimas eleições. Então, de novo, em relação a comportamentos políticos, ou a gente passa uma régua, e o que parece que está evidente no que o COAF está dizendo, é a manifestação de um comportamento político típico. Nomeiam-se assessores, arrecada-se um pouquinho dali, porque é uma maneira de financiar isto ou aquilo. Até agora, nada de ilícito foi denunciado, foi dito. Mas nesse ambiente de Lava Jato, ou a gente acaba com a hipocrisia de uma vez por todas, e aí a gente passa essa régua em vários comportamentos políticos, ou nós vamos pular de um mini escândalo para o outro. Não tem fim isso aí. Essa demanda do COAF chega no Moro? Você acha que chega na opinião pública cobrando do Moro alguma posição em relação a isso? O Moro, mais cedo ou mais tarde, vai se sentir pressionado a dizer alguma coisa, como já aconteceu no caso do Onyx Lorenzoni, onde ele foi obrigado a dizer, eu tenho, em relação a esse parlamentar, uma atitude positiva. Isso não vai ser suficiente daqui para frente. Nós vamos enfrentar esse tipo de situação várias vezes, porque a marca da política brasileira é a hipocrisia. A política brasileira não mudou na sua essência. Nós registramos essa onda que quebrou alguma coisa, mas como eu dizia no começo da nossa conversa, este quebrou ainda não é estabelecer um outro parâmetro. Uma das grandes dificuldades que o Jair Bolsonaro vai enfrentar não é só ele será julgado pela mesma régua que ele aplicou aos outros, não vai escapar para ele. Ele vai ser chamado como está sendo chamado em relação a esses episódios recentes. Ele significa uma transformação da política, mas o nosso sistema de governo é o mesmo. As necessidades que ele vai ter de criar maiorias dentro do parlamento e fora do parlamento estão subordinadas ao mesmo jeito de se fazer política. Então, a política no Brasil no próximo período de curto e médio prazo vai ser de extraordinária turbulência. E mais do que isso, ele assume presidente, só que o Congresso só muda um mês depois, 45 dias depois. Ele assume em janeiro e o Congresso só assume em fevereiro, às vezes março, nas assembleias. Então... Eu aproveito muito a oportunidade que você me dá aqui de conversar com esse público que você tem, um público informado, porque eu acho que olhar o problema da governabilidade do Jair Bolsonaro, do próximo governo, já é o governo, pela ótica de precisa de 308 votos na Câmara dos Deputados é muito pouco. Na verdade, ele precisa articular politicamente de forma muito mais abrangente do que simplesmente conseguir as maiorias, que são essenciais se ele quiser alterar qualquer matéria legislativa significativa. Sobretudo para ele enfrentar a questão fiscal, sobretudo para essa. O problema é que quando a gente olha para a situação da crise brasileira, ela é de tal forma grave. Se a gente não pegar a questão fiscal, o futuro desse país, o futuro desse pessoal que está aqui conosco... Do meu filho, do seu filho... É comprometido. Para fazer isso, ele precisa articular com os governadores, 16 governos estão quebrados estaduais. É quem põe gasolina na viatura, quem paga professor, quem põe remédio no hospital. Então, o tamanho do pacote de maldades em bom português que terá de ser feito, não vem só de um governo, de um ministro da Fazenda, de um ministro da Justiça.
demanda uma articulação política muito maior do que simplesmente, e já é difícil, conseguir esses 308 votos no parlamento. Eu aproveito essa chance para ser chato e dizer para as pessoas, prestem atenção, o que ele tem que fazer é enorme em termos de capacidade de convencimento das pessoas que o que virá não vai trazer alegrias. Vai, Beatriz. Mariana, eu queria perguntar, o presidente eleito Jair Bolsonaro é taxado por muitos opositores como racista, machista, homofóbico. Você concorda com isso? Não, não concordo, não vejo ele nessas características de jeito nenhum. Eu acho que é uma série de afirmações e frases que ele soltou que ofendem as pessoas, e a essas pessoas eu acho que sim, quando a gente ofende umas pessoas porque soltou uma frase, é necessário que se diga às pessoas, desculpe, eu não queria ofendê-las, se assim o fiz, peço-lhe desculpas, mas eu não vejo ele assim, como uma pessoa descrita como você colocou na sua pergunta. Você acha que uma frase não define o caráter da pessoa? Não. Eu acho que o que define é a postura e a atitude. E eu acho que ele foi importante na noite da eleição, quando ele disse, o meu norte é a Constituição. Eu acho que a democracia brasileira é suficientemente forte e madura para segurar dentro de limites muito claros qualquer um que tente desfazer o que gerações de brasileiros conseguiram, que é estabelecer um regime democrático e um Estado de Direito. Eu não tenho medo disso. Ô, William, você sofreu muito com uma frase que não foi ao ar, mas que foi depois recuperada nos vídeos internos e foi jogada nas redes. E você foi acusado de racismo por causa de um comentário. O comentário, você consegue entender que a fala é racista? Não, eu sou um piadista tremendo, eu sou muito irreverente, eu sou muito brincalhão. E faço piadas com todo tipo de coisa, ainda bem, aquela nem acho que tenha sido talvez uma das piores que eu já fiz. E antes de uma transmissão ao vivo, é normal, como apresentador, falar todo tipo de barbaridade. É uma piada idiota, que nada tem a ver com a minha índole. Basta só lembrar as pessoas com as quais eu trabalhei a minha vida inteira. Mas eu muita nunca gente te separei. chamou de Sim, racista. muita gente me chamou de racista porque ficaram profundamente ofendidos com algo que não passou de uma piada, sem a intenção de ofender ninguém. No final, isso acabou sendo determinante para a conclusão de que você e a TV Globo deveriam interromper o contrato. Você se sentiu injustiçado por esse rompimento? Olha, eu e a emissora chegamos a um acordo através de um documento de validade jurídica. Esse documento estipula que, por consenso, decidimos em terminar a cooperação que mantínhamos, eu prestava serviços à emissora, decidimos encerrar essa prestação de serviços e esse compromisso jurídico impõe aos dois lados, por consenso, que a gente não fala um do outro. Isso te prejudicou profissionalmente de alguma maneira? Não, eu acho que não. Eu acho que o que eu consegui fazer esse ano foi extraordinário do ponto de vista profissional, porque eu me baseei exclusivamente no que eu sou como profissional. Eu não tenho nenhum tipo de vinculação a qualquer interesse, não que seja errado ter uma vinculação com uma emissora que capta no mercado publicitário os fundos necessários para pagar os seus profissionais, como que acontece com você aqui. Isso é absolutamente legal e legítimo. Ao dizer uma coisa, eu não estou criticando a outra. Eu queria isso, em primeiro lugar, que ficasse claro. Mas, do meu ponto de vista profissional, eu vou, agora no começo do ano, eu vou para 49 anos de carreira, um pouquinho mais, meio século de jornalismo. Isso daí me ajudou tremendamente e me livrei de um peso. É como se diz naquele surradíssimo provérbio popular, eu ouvi isso de tanta gente que acabei me convencendo. Há males que vêm para bem. Sim. Foi muito bom para mim. Escuta, e os filhos? Bom, meus filhos, agora virou um family business, né? Eu tenho o Leonardo, o meu filho mais velho, que faz toda a parte técnica de YouTube, de digital, está empolgadíssimo com isso. É engraçado, porque nas lives que eu faço, eu sempre falo, Léo, olha o áudio que está ruim, o pessoal está reclamando do áudio. O pessoal fala, manda o Léo embora, vai lá, as brincadeiras. E o Carlos, que é economista e que me ajuda muito na parte mais de conteúdo. Boa parte dos comentários que eu tento colocar ao público sobre a economia, o público desconhece, mas o Carlos, que se formou no INSPER recentemente, fez um mestrado lá. E o INSPER tem excelentes professores, né? E é uma formação sólida. O Carlos me ajuda muito nessa parte. Ele é o contrário do que eu fui na minha formação. Ele adora número. E eu fugi na hora da aula de matemática. É nada, o William é alemão, o alemão tem uma precisão, porque se você não fosse bom em matemática, você não seria piloto de avião.
E você é um bom piloto, que eu já soube. Aí é muito particular. Eu gosto muito, a minha paixão é avião, de fato. Eu gosto de pilotar e, enfim. Fala, Beatriz. Outra curiosidade, o William é jogador de handball? Bota aí fotografia, momento. Joga bem? Eu fui. Fotos da infância. Eu tenho um orgulho enorme, eu tenho um baita orgulho. O máximo que eu consegui, eu fui capitão da seleção brasileira de handball em 1973. Eu brinco com meus colegas da crônica esportiva. Isso foi na Romênia. Estou lá embaixo, do lado do La Mônica. Pô, olha lá o Alanca, nosso goleiro, o Mané foi goleiro. Cara, o Lincoln, tá lá o Vinícius. Pô, caramba, que saudade. Isso foi na Romênia. Isso foi em 1973 na Romênia. Nós fomos com a seleção. Na época, a Romênia era campeã do mundo de handebol. E o Brasil, isso aí é pelo Pinheiros, o meu clube do coração. Qual que é você? É Eu esse sou que isso tá na aqui, bola? correndo, que eu vou agarrar a bola antes. E sabe quem é o cara que está lá atrás, de bigode? Zenon. Santo Baldassim, preparador físico do Palmeiras. Vocês chamavam ele de Zenon, vai, fala a verdade. Professor Santo. Olha a cara dele. Olha, isso eu brinco com o pessoal da crônica esportiva. Vocês não sabem o que é ouvir o hino nacional com a camisa do país antes do jogo começar. Não sabe o que é. Que delícia. Aquilo arrebenta o cara por dentro. Te arrebenta por dentro. Nesse momento aí da foto, vocês estão de braços suor cruzados. na mão. Vocês estavam ouvindo o hino aí? Era um momento Era antes do jogo, antes do jogo com a Romênia. Eles eram campeões mundiais e o Brasil, nessa época, em handebol, era o 10º não sei quanto. Ganharam ou perderam? Tomamos uma surra deles. Nós estávamos jogando na quadra deles, no país deles. Nós éramos lá, sabe, o vira-lata na Jamaica história. abaixo de 0. E aí, pegar o campeão mundial na casa dele. Você lembra do placar? Lembro, 27-10. Quanto? 27-10. 27-10. Eu fiz 2 gols, ainda cometendo uma falta brutal no cara da defesa, mas eu acho que o juiz ficou com pena, que nós estávamos tomando uma surra tão grande. Eu não esqueço mais desse episódio. Para mim, na minha formação, foi muito, muito forte. E o esporte é um tremendo professor, né? Eu acho que é um tremendo professor para jornalismo. Eu acho que a grande escola de jornalismo é do esporte e a polícia. Você chegou a cobrir esportes no 4 começo anos. da carreira? Eu comecei minha carreira como repórter de esportes. Qual foi o atleta mais interessante? Pelé. Pelé. Eu tenho uma admiração por ele, assim. Uma vez eu entrevistei o Pelé no Santos, acho que pela TV Manchete ainda, e ele me deu um chaveiro do Santos. Eu guardei esse chaveiro, eu tenho ele até hoje. Sabe que idade eu tinha? Você tá com cara de uns 21. 17. Nossa! De terno e gravata eu te dei uns 4 anos a mais. Anos. Isso aí, sabe o que era? 1971. Eu vou falar, vai, se tem politicamente correto, aí azar. Era o quê? Todo mundo sempre chamou o Pelé de negão. Sim. Todo mundo chamou. É o jeito que a gente falava. Pô, ele estava se despedindo da seleção brasileira. Até chamo ele até hoje, porque ficamos muito amigos, né? Ele teve muito impacto na minha vida pessoal, porque depois ele foi para o Cosmos, aí ele foi para a Alemanha, e eu sempre acompanhei muitas vezes. E quando ele recentemente esteve internado no Einstein, com o negócio do rim, quando se veio o negócio do rim, eu estava junto dele lá também. Então eu tenho, e falo isso com o maior carinho do mundo, eu tenho pelo Negão, pelo Pelé, um amor, assim, pelo que ele é para o Brasil, pelo que ele significou para mim, assim, eu tenho, fala do Pelé para mim, outra história, é ídolo, sabe quando é ídolo? Sei. Sabe quando é ídolo? É Sei. ídolo, pronto, acabou. Eu tenho isso Agora, com o cara vai me Senna. chamar de racista por isso? Tá louco. Voltamos com o jornalista William Vac. William, sua vida, suas histórias dão um filme. Livro você já escreveu? Já. Não sei se é publicável, mas tudo bem. Não sei quais são as que você escolheria contar, mas você já escreveu um livro, me fala sobre ele. Bom, livro de reportagem, meio que resultou do que eu fazia. Eu tinha, na verdade, 4. Um primeiro que eu cobri muito, esse daí que você está mostrando foi o último que eu escrevi. Que é Esse foi sobre a intentona comunista? Foi sobre uma tentativa de estabelecer no Brasil um regime comunista em 1935. Essa tentativa foi liderada pelo Luiz Carlos Prestes, que depois foi o grande personagem do Partido Comunista Brasileiro durante quase meio século, até mais, não me lembro direito dos números, mas era uma oportunidade que surgiu em Moscou, quando a União Soviética implodiu
em 1991. E alguns dos arquivos foram abertos, particularmente o arquivo da Internacional Comunista, a qual pertencia o Partido Comunista Brasileiro então. Naquela época, fim dos anos 20, começo dos anos 30. E esse grande personagem E você, como era o repórter, Prestes. teve acesso a esses documentos? Tive. Eu fui muito ajudado pelo filho mais novo do Prestes, o Yuri Ribeiro. Eu não falo russo, não leio russo. E o Yuri, que nasceu no Brasil, mas cresceu na então União Soviética, é que me chamou a atenção para o fato de que um material bastante volumoso sobre o pai dele, por quem o Yuri sempre teve uma admiração muito grande, pessoal e política, né? Estava ali à disposição. E eu, como repórter, comecei a mexer com aquilo e acabei ganhando o Prêmio ESSO, com uma reportagem especial para o jornal Estado de São Paulo, do qual eu era correspondente em Berlim naquela época. Eu vivia entre Berlim e Moscou. Prêmio ESSO, para quem não sabe, é o maior prêmio para jornalistas aqui do Brasil. E foi de um Prêmio ESSO que saiu um livro anterior, junto com Hélio Campos Melo, pela cobertura também pelo Estadão da Guerra do Golfo de 91. Quando o Saddam Hussein... As Duas Faces da Glória? Não, isso daí é outra, anterior a todos eles. Isso daí foi uma reportagem que eu fiz para o Jornal do Brasil sobre os alemães que enfrentaram os brasileiros na guerra na Itália, na Segunda Guerra Mundial. O Brasil mandou uma força expedicionária para a Itália, 452 soldados brasileiros morreram na Segunda Guerra Mundial lutando na Itália contra os alemães. E até ali, em 1985, quando eu escrevi esse livro, ninguém tinha entrevistado um alemão que tivesse enfrentado as tropas brasileiras na Itália. Eu era correspondente na Alemanha e fiquei absolutamente intrigado. Falei, pô, tem um monte de americano claro, o Brasil lutou dos lados dos americanos e dos ingleses. Todos eles foram entrevistados. Os pracinhas, como eram chamados os nossos soldados, também escreveram as memórias, os comandantes deles, escreveram os livros e tudo mais. Só que não tinha um diabo de um alemão que tivesse enfrentado os brasileiros e contado o que ele, alemão, tinha visto ali naquela situação em 1944, 1945, no norte da Itália, onde as tropas brasileiras estiveram em ação. E aí eu fiquei meio que obcecado com aquela história, acabei entrevistando 27 sobreviventes alemães da Segunda Guerra Mundial que tiveram, digamos, combateram diretamente soldados brasileiros. E a grande surpresa é que acho que a metade deles não sabia que tinha lutado contra brasileiros. A metade desses alemães que estiveram lá na trincheira dando tiro nos nossos homens não sabiam que eram brasileiros. Sabia que era o outro lado, Achavam mas que não eram sabia americanos, porque os nossos uniformes eram americanos. Nós estávamos entre duas unidades militares americanas. Então, uma parte desses alemães que enfrentaram brasileiros na Itália na Segunda Guerra Mundial ficaram sabendo por mim, jornalista, quanto tempo depois? 30 anos, 40 anos depois, ficaram sabendo que não, eram brasileiros que se enfrentou. E eu lembro, era muito engraçado, porque naquela época não tinha internet, não sei, o pessoal hoje acho que não sabe o que era o mundo antes da internet, eu venho desse mundo. E aí você descobria o cara pelo telefone fixo, não tinha telefone celular. Aí você ligava e falava assim, o senhor é o senhor Maier? Já. Senhor Maier, o senhor lutou na divisão número 232? Já. A sua divisão número 232 lutou nos Apeninos, no trecho tal? Já. E o senhor lutou contra os brasileiros? Nine. Eu falei, como que nine? Eram os brasileiros que estavam lá. Não, americana. Falava, eram brasileiros. E aí, marcava a entrevista, ia na casa do velhinho, que é tudo velhinho, né? Naquela altura eles estavam com 70 já, né? O cara que estava com 20 ali, em 1980 e tanto, já estava beirando 70. Aí levava os documentos da unidade dele, falava, você enfrentou brasileiros. Aí o cara ficava surpreso. E o que você escreveu com o Campos Melo foi sobre a Guerra do Golfo? Foi, nós dois cometemos uma grande bobeira e fomos presos pelo exército iraquiano. Não é bem pelo exército, nós fomos presos por um bando de soldados iraquianos que estavam fugindo digamos, tentando escapar ali, porque no final da Guerra do Golfo de 91, as tropas de Saddam Hussein foram arrebentadas pela coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, e o Hélio e eu estávamos cobrindo essa guerra e nós fomos atrás dos exércitos iraquianos em retirada do Kuwait. E ali começou a Revolução Xiita e nós não nos demos conta que, em vez de perseguir um exército em retirada, nós estávamos encontrando os restos de um exército combatendo uma revolução. E aí fomos capturados por esse grupo de soldados. E aí a aventura é a aventura. E aí, falar o nome do Pelé ajuda? Ajuda. Você falou. Ajuda.
Ajuda. Eu cobri muito o Oriente Médio, cobri muito Israel, Palestina, Iraque, Jordânia, Líbano, cobri a Guerra Civil do Líbano. É muito curioso e acho que talvez um recado que eu possa dar aos atuais responsáveis pela política externa do Jair Bolsonaro. O Brasil é um país que desfruta de uma enorme simpatia por parte de todos os integrantes desse conflito intratável. Então, a nossa bandeira verde e amarela, para o mundo islâmico, tem o verde, é a cor do Islã, é simpático para eles, é algo agradável. Vamos dizer, o futebol brasileiro e as características do Brasil, um país no qual as comunidades que lá estão em guerra, aqui convivem há muitos anos de maneira exemplar, né? Judeus, árabes, muçulmanos, o Brasil tem essa história para contar. Quando se dizia que era brasileiro, em qualquer uma dessas partes, e como repórter, sobretudo na Guerra Civil do Líbano, eu trafegava entre as várias linhas. O Líbano, naquela época que eu cobria a guerra, estava ocupado em parte por Israel. Então eu passava das linhas israelenses para as linhas falangistas, para as linhas palestinas, para as linhas dos murabitons. Todas as diversas milícias e grupos, quando dizia que era brasileiro, abre um sorriso. Dizia que é brasileiro, abre um sorriso. A gente dispõe desse soft power naquela região, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É algo que a gente devia considerar quando a gente se refere ao conflito do Oriente Médio. This ship has sailed. Acho que já foi. Não acho que já foi. Eu não acho que já foi. Eu não acho que há nada inevitável em política e em política internacional, menos ainda. Então vamos falar um pouquinho sobre essa relação de poder. Estados Unidos e no Oriente Médio, Irã e Israel. E de que maneira o Brasil pode participar, ou a intenção, pelo menos anunciada pelo Jair Bolsonaro, é estar sempre muito alinhado com os Estados Unidos e Israel. Agora, eu não sei em que lucra o Brasil se metendo nessa briga, tomando partido nessa briga. Nós vamos ser obrigados a tomar partido. Eventualmente. Vamos. O que a gente está vendo hoje acontecer do ponto de vista internacional é muito preocupante. O que foram 70 anos de relações internacionais depois da Segunda Guerra Mundial está acabando. E esses 70 anos foram basicamente a manutenção do que se chama, em linguagem técnica, de ordem liberal internacional, na qual há um conjunto de regras, traduzidos este conjunto de regras traduzido em algumas organizações multilaterais, perante as quais os fortões, como os Estados Unidos, se sentem amarrados. E do ponto de vista da perspectiva dos Estados Unidos, de fato, eles são amarrados, eles são limitados de uma certa maneira e acham que isso é ruim para eles. Do nosso ponto de vista, e nós não somos nas relações internacionais um país forte, ao contrário, o Brasil é, no comércio internacional, pouco mais de 1,5%, isso é ridículo. O Brasil é, do ponto de vista da projeção de poder nacional nas relações internacionais, um país menor e vulnerável, incapaz de se defender, em boas palavras. Vulnerável, a gente está dizendo, querendo falar de armas de potencial Não nuclear, só. Eu estou falando da defesa do nosso próprio território. A capacidade que nós temos de defender nossas fronteiras, por exemplo, não preciso dizer nada. Boa parte do problema de segurança pública que nós temos é o simples fato de que a gente não exerce poder em cima do nosso próprio território. Então, numa constelação internacional dessas, na qual esta ordem multilateral está sendo trocada por uma ordem na qual os fortões se entendem entre si, para nós brasileiros, isso significa que mais cedo ou mais tarde os fortões vão bater a nossa porta, China, Estados Unidos, que são os nossos maiores parceiros comerciais, não é coincidência. E vão dizer o seguinte: espera aí, Brasil, nesse jogo, qual é a tua? É aí que, do nosso lado, a gente precisa responder uma pergunta que há muitos anos vem sendo jogada para frente, que é: o que o Brasil quer ser no cenário internacional? O que é o nosso interesse nacional? O que a gente precisa para ser um país mais forte, com uma voz mais ouvida, mais capaz de defender o que a gente defina como os nossos interesses? A partir daí fica mais fácil a gente estabelecer se nós vamos eventualmente aqui sermos obrigados a pular para um lado ou para o outro. Neste momento, do que eu tenho como experiência na cobertura de assuntos internacionais, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer
é não entrar nessa briga de cachorro grande neste momento. Eu acho que toda a política externa que responde aos interesses do país, projetado para além do pedido de um governo, é uma política externa que trará frutos. Toda política externa subordinada aos interesses de um grupo privado, um partido político, por exemplo, ela a longo prazo não traz resultados. É o que aconteceu conosco. Aconteceu conosco com o PT, então vamos ver se conseguimos evitar agora nessa nova Eu administração. tenho uma perspectiva muito positiva em relação ao papel dos militares no governo do Jair Bolsonaro. Tenho visto militares extremamente equilibrados, preparados. Eu acho que a gente tem que fugir da caricatura, Sim, que tem sua razão de ser a respeito da cabeça dos militares, e entender os militares que agora estão fazendo parte direta do governo como gente formada em escolas superiores de liderança. Boa parte das academias militares, elas deram um salto de preparação. E nos Estados Unidos, por exemplo, no mercado financeiro americano, o cara que vem diz assim, eu venho de West Point. West Point é a Academia Militar das Agulhas Negras deles. É a grande escola de formação de oficiais. Então, o sujeito ganha uma estatura perante os outros participantes do mercado financeiro, porque ele é reconhecido como alguém que foi formado numa escola de líderes, com um projeto de país na cabeça. E é isto que a gente verifica hoje, na minha interpretação. Obviamente, eu estou aqui colocando a minha interpretação dos fatos. Eu leio os fatos assim. Eu leio a entrada desses militares no governo brasileiro hoje como algo de reconhecimento de escolas de formação de líderes, com um projeto de país na cabeça. Agora, atenção, Mariana, atenção. Por exemplo, vamos falar uma linguagem clara. General Heleno, uma das figuras de destaque nesse governo, extraordinariamente respeitado pelos seus pares, pelos seus companheiros e ex-companheiros de farda. Por quê? Porque ele é tríplice coroado. Ele sempre foi o primeiro da turma dele. Os militares têm um enorme respeito por quem se destacou nessa faixa de formação. Beleza, tríplice coroado. Você lembra qual foi o último grande general brasileiro tríplice coroado? não. João Figueiredo. Presidente do Brasil. Tríplice coroado. Não é visto hoje pela história como um presidente extraordinariamente bem-sucedido. E eu estou querendo aqui ser diplomático nas minhas afirmações. O que eu estou dizendo com isto? Eu estou dizendo que a formação é essencial, mas a política é que determina o sucesso. Então, eu vejo de maneira positiva a entrada de executivos formados em academias militares com espírito de liderança e um projeto de país na cabeça. Isso significa que dá certo? Não. É a política que determina o que dá certo ou não. Então, daí a minha afirmação anterior, nada é inevitável. Temos um bom time? Sim. É inevitável que dê certo? Não. Para que dê certo, é fundamental a capacidade de articulação política com a linguagem da política, diante de desafios políticos. Isto que é determinante. E isto, lideranças políticas, é o maior problema que tivemos nos últimos anos no Brasil, quero dizer, a falta de. Fala, Beatriz. Mariana, o William já entrevistou grandes nomes da política, por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, o ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. Queria saber como é que foi para você essas experiências, o que você tira de bom dessas entrevistas? De fato, quer dizer, velho como eu sou Olha a foto com a Ahmadinejad. Ah, isso foi em Teherã. Isso foi em Teherã. Foi uma entrevista muito tensa naquela época, porque ele tinha sido convidado a vir ao Brasil, era a primeira visita de um presidente iraniano ao Brasil. Eu cobria a Revolução Iraniana e tenho um fascínio pelo Irã enorme. É uma cultura e uma civilização extraordinária. Gente, quando a gente fala do Irã, a gente está falando dos persas, tá? Então, assim, Nós vai estamos desde a falando, antiguidade. Nós estamos falando de 4.000 anos. 4.000 anos, O exatamente. horizonte Matemática, a origem de tudo. O horizonte de tempo deles é outro. É outro. E quando a gente considera, vamos dizer, uma teocracia como é o Irã hoje, eles passaram por uma revolução islâmica que depôs uma monarquia que pretendia fazer do Irã, esse país que vem como herdeiro do Império Persa,
uma economia moderna e aberta ocidental acabaram sendo derrubados por um movimento revolucionário islâmico na vertente xiita, nessa grande divisão que existe no mundo muçulmano entre sunitas e xiitas. No caso do Ahmadinejad, ele disse algumas coisas sobre o direito de existência de Israel absolutamente intoleráveis. E a ideia de que o Brasil ingressasse no conflito naquela época, de um lado ou de outro, causou enorme tensão política. O problema do Irã com Israel e com a superpotência hoje é um problema que o Brasil enfrentou com as superpotências dos anos 70. Em que medida um país está autorizado a desenvolver tecnologias nucleares que, eventualmente, permitam que esse país faça uma bomba atômica? O Brasil passou por isso nos anos 70, quando tentou comprar da Alemanha as tecnologias que o Irã desenvolveu agora, que permitem você fabricar o material físsil que você usa numa bomba atômica. Qual é o acesso que um país tem a tecnologias sensitivas? E como que esse acesso tem que ser regulado? Como é que se dá isso no mundo moderno? O Brasil assinou um acordo pelo qual ele se comprometeu a não desenvolver bombas atômicas em troca do acesso a essas tecnologias. Valeu a pena? Essa é uma pergunta que todos os países se fazem. No caso do Irã, o Irã assinou com as principais potências, e foram as principais mesmo, China, Rússia, Estados Unidos, Alemanha, França. União Europeia, França incluída. Ele assinou um acordo pelo qual ele, Irã, se comprometeu a dar uma freada nesse programa de desenvolvimento de tecnologia nuclear em troca da suspensão de sanções. Basicamente, venda de petróleo, acesso a mercados de crédito e acessos a tecnologias industriais não ligadas ao campo sensitivo nuclear. Vem aí o Trump, e boa parte também em acordo com Israel, e declara que o Irã não está cumprindo esses itens do acordo. Sem provar. Não, pera aí. O detalhe, em política internacional, o diabo está sempre no detalhe. Detalhe, Trump afirma, este acordo segura a questão da tecnologia nuclear, mas não a dos mísseis. Aí ele diz, este acordo não me serve, eu saio do acordo. Quem lidar com o Irã sofrerá sanções americanas. É isto que aconteceu com a prisão da Chief Financial Officer da Huawei. Da chinesa. Ela é acusada... Uma executiva chinesa da Huawei foi presa ela estava fazendo um voo no Canadá e foi presa no aeroporto. E o que está por trás disso é que a China, ou essa empresa chinesa, vendeu, forneceu... Ela é acusada de ter violado as sanções aplicadas ao Irã, portanto, se justifica o pedido de prisão. Mas ela violou Pera, que a situação geopolítica é muito mais complicada que essa ainda. O Irã é um importante aliado da China no equilíbrio de poder na Ásia. E isso em oposição à Índia. A Índia é um país que fez exatamente o que o Irã fez, porém não foi objeto de sanções. Porque a Índia responde a um determinado, digamos, uma determinada necessidade dos Estados Unidos em conter a China naquele ambiente. O Irã não. Então, o que nós estamos vendo nesse jogo geopolítico é o rompimento de alianças importantes e a formação de outras. Mais cedo ou mais tarde nós vamos entrar nesse jogo. Quanto mais preparado tivermos, melhor, porque não vai ser fácil. E esse preparo, por exemplo, a China se preparou e deve estar avançando na questão do 5G, por exemplo, que vai ser uma tecnologia fundamental para tudo isso e para o futuro. Aí você você está se referindo a outro aspecto ainda. Independentemente das questões relativas à expansão do poder do Irã na região, e é bobagem encarar o Irã como um país eco. O Irã é uma potência importantíssima no Oriente Médio. Não há nada que se possa fazer no Oriente Médio sem incluir o Irã de uma maneira ou de outra. Não há nada. Seja a guerra civil da Síria, seja a questão sunita que corta o Iraque no meio. Uma boa parte do Iraque hoje é completamente dependente do Irã. Uma boa parte do Golfo Pérsico e do que a Arábia Saudita, que é um aliado de Israel tático, e um aliado importante dos Estados Unidos, fazem ou não fazem, tem a ver com esse eixo do Irã. Esse eixo do Irã tem uma outra vertente importantíssima, que é
a da tentativa dos Estados Unidos hoje de conter o progresso tecnológico chinês. O grande desafio colocado pela China aos Estados Unidos não é só em questões mais diretas do conflito do Oriente Médio como o Irã, mas é de inteligência artificial, de guerra cibernética e de negação da projeção do poder americano ao redor de toda a Ásia. Tudo isso está relacionado ao que a gente chama geração de conhecimento. É este mundo novo com o qual o Brasil perdeu contato. Perdeu completamente. Com o qual o Brasil perdeu contato. Nem Esse é o problema. língua. Isto aqui avançou lá fora nos últimos anos de uma maneira inacreditável para nós, inclusive com impacto em cima do nosso agronegócio fantástico, porque eles estão num investimento de novas tecnologias que, se a gente não prestar atenção, a gente perde rápido a competitividade que ainda temos hoje. Agora, voltando à questão da China e do 5G, o que os americanos dizem é que os chineses, duas coisas eles fazem, segundo a acusação americana. Primeiro, eles infiltram equipamentos de espionagem em equipamentos de informação com o qual eles investem em diversos países. Esse aí, por exemplo. Celular, televisão, tudo. Dois. Pode ter um espiãozinho dentro. Isso aí a gente não sabe. Há elementos. O segundo, esse é sério. Os chineses impõem a quem faça negócios com eles transferência de tecnologia. Quem é que queria transferência de tecnologia lá atrás? Nós, o Brasil, por exemplo. Isso é um dilema que o chinês está enfrentando de uma maneira diferente que nós brasileiros, porque eles têm uma posição de força que nós não temos. Não vamos ignorar essas realidades. Então, neste caso, o que parece ser uma briga comercial, na verdade, é uma briga geopolítica. E o que hoje espanta os mercados internacionais e faz com que o dólar suba ou desça, ou que as bolsas reajam dessa maneira, não é tanto a questão da guerra comercial Trump com Xi Jinping. É a questão geopolítica mesmo. Como é que a China e os Estados Unidos vão tratar uma rivalidade que é cada vez mais hostil? Cada vez mais hostil, e o Brasil vai ter que tomar partido, você bem falou. Agora, é porque ele tem todo esse conhecimento que ele é chamado de espião. Isso é muito engraçado, você espião da CIA. Ganha bem o espião? Ganha uma porcaria. Você tem licença para matar? Cadê o seu telefone no sapato? Cá, Mariana. Eu vou de 007 para Maxwell Smart em Mariana, um comentário. A CIA não acertou uma nos últimos 10 anos. Não acertou nada. Você lembra quando, pouco antes do muro de Berlim cair, que a CIA disse que ia durar 1000 anos? Nossa. E daí para frente? Isso aí eu levo na piada. Uma salva de palmas para William Vac. Obrigada, William. Que está com o canal no YouTube, Painel WW, faça a inscrição no YouTube. Parabéns pelo canal, parabéns pelo sucesso. E eu espero ver no cinema a sua história. Pessoal, eu sou brincalhão, sou irreverente. Se eventualmente alguma coisa dita aqui deixou um ou outro aí entre vocês chateado, de antemão, meu pedido de desculpas. Eu sou mesmo um cara solto, tenho essa oportunidade agora, principalmente que você me dá, de falar livre, solto, leve. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, William. Beijo. Até sexta-feira que vem. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Beatriz.